Eu acho que é significativo também para os nossos sacerdotes que possam todos ter essa consciência, como o senhor falou, que de fato a Pontifícia Universidade Católica é da Igreja e é um espaço onde nós devemos ter presença, interesse em acompanhar. Por aqui passam muitíssimos jovens que vão se formando profissionalmente, muitos dos quais depois vão se projetando na sociedade em lugares de dirigência, de liderança, e que, portanto, tendo passado pela nossa universidade, possam receber algo daquilo que a Igreja justamente propõe para a vida em comum, em sociedade, a compreensão da pessoa humana, das atividades humanas, das relações humanas neste mundo. Por isso, magnífico reitor, eu agradeço em nome de toda a arquidiocese, de todo o clero, que hoje nós possamos aqui ser acolhidos pelo senhor, e naturalmente aqui dentro é a autoridade que representa a universidade e naturalmente tem a responsabilidade em mãos de conduzir a universidade no dia a dia. E convido, fazendo meu esse convite do magnífico reitor, assim que os padres possam ter um olhar bastante atento, voltado para esta universidade que é da Igreja. Na cidade de São Paulo tem surgido muitas universidades nos últimos anos, e já passou o tempo em que havia um trinômio de universidades especialmente destacadas aqui, USP, PUC, Mackenzie. Hoje são muitas universidades e estão disputando a atenção da juventude, de universidades, de faculdades e institutos de estudos superiores, centenas, diz o reitor. Pois bem, que aqui nós temos um instrumento importante da presença da Igreja no mundo da juventude, mas também no mundo da educação, da cultura, algo que não deve ser colocado em dúvida e nos deve também a todos nós interessar. Então, muito obrigado, professor Dirceu de Mello, e nós estaremos hoje aqui pela manhã até meio-dia bom, trabalhando para olhar um pouco pelo ano afora, o que nos espera ao longo deste ano pastoral na nossa arquidiocese de São Paulo, dentro da grande cidade de São Paulo. Que Deus abençoe também o trabalho do senhor, de todo o corpo dirigente, corpo docente, corpo discente, os funcionários aqui da nossa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e dirija os seus passos. Muito obrigado. Muito bem, então vamos aos nossos trabalhos, e eu faço o convite daquele banquete que Jesus contou em parábola. Amigos, venham mais para cima ou mais para baixo. Se puderem, por favor, para a gente aqui na frente não estar vendo cadeiras, tantas cadeiras vazias, é melhor que as cadeiras vazias fiquem mais à espera dos que possam ainda vir. Vamos fazer uma forcinha? Isso, que eu acho muito importante para nós podermos, no início do ano, ter algo, uma conversa em comum e colocar um pouco as diretrizes comuns também para o ano que nós temos pela frente. Mas antes de entrarmos no assunto mesmo, eu gostaria de saudar a todos vocês, aos párocos, aos que trabalham em paróquias, aos que trabalham em outros setores, em outras atividades da igreja, nos institutos religiosos, nos seminários e assim por diante. São muitos os que trabalham em tantas atividades em nossa arquidiocese. Quero saudar a todos, sejam bem-vindos para a nossa reunião. Mas
vamos destacar algumas presenças de modo especial. Quero saudar a todos os padres novos na arquidiocese, padres que foram ordenados, digamos assim, no fim do ano para cá, de novembro para cá. Podem levantar, por favor? Os padres, não só diocesanos, mas religiosos também, que estão entre nós, que foram ordenados de novembro para cá. Muito bem, sejam bem-vindos. Nossa primeira reunião. Eu vejo que tem também a presença de alguns seminaristas, pelo menos nossos, estou vendo, já estão ensaiando a sua participação, é bom. Diáconos permanentes, vejo que também tem, sejam também bem-vindos. Quero saudar os padres que estão novos na arquidiocese, e me refiro então a muitos religiosos que vieram para a arquidiocese na passagem do ano, e que não estiveram aqui nesta reunião de início do ano passado, que vieram ao longo do ano passado e agora na passagem do ano. Quem são novos na arquidiocese, mesmo que já tenham 60 anos de idade. Novos na arquidiocese. Bem recolhidos, bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos para ajudar-nos aqui na nossa arquidiocese, na missão da igreja que vocês também compartilham. Quero saudar os padres jubilares, os padres que fizeram aniversário de ordenação de 25, de 50, 60, daí para mais. Cada ano depois de 60 é um jubileu. Então, vamos lá, os padres jubilares que fizeram jubileu, afinal, do ano passado para cá. Vamos lá, muito bem, Deus os abençoe. Naturalmente que há muitos que têm o seu jubileu pela frente deste ano. Desde logo as saudações e as congratulações. Eu quero lembrar também os padres doentes, que naturalmente não estão presentes. Agora, vocês me ajudem a recordar os padres doentes, que vocês às vezes sabem mais do que eu, né? O bispo fica sabendo às vezes depois que presbíteros, mesmo quando não são anciãos, aos presbíteros. E Padre Marcelo, 1 São Pedro, capítulo 5, 1-4. Aos anciãos entre vós, exorto eu, ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, participante da glória que está para se revelar. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe e ganância, mas livremente, não como dominadores da herança a vós confiada, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor dos pastores, recebereis a coroa imperecível da glória. Igualmente vós, os jovens, sede submissos aos anciãos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, eu acho que São Pedro de vez em quando reunia os anciãos também. Os anciãos, os presbíteros, para tratar com eles. Em todo caso, este trecho da carta, que é dirigida não só aos anciãos, mas a toda a comunidade dos fiéis, esse trecho é dirigido especificamente aos anciãos, que eram os encarregados maiores de cuidar da comunidade, como hoje são os padres nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Queridos padres, queridos irmãos bispos, diáconos, seminaristas, eu tenho alegria, portanto, de saudá-los e faço votos que todos estejam bem. Neste início da quaresma, convido a todos a entrarmos logo no clima próprio deste tempo favorável, no qual, como povo, fazemos os exercícios
que a Igreja nos recomenda fazer em preparação à Páscoa. Sejamos nós os primeiros a fazer com assiduidade os exercícios do jejum, da esmola e da oração. Somos os primeiros destinatários do convite de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Ajudemos, portanto, nossos fiéis a viverem o espírito quaresmal e a aproveitarem intensamente este tempo favorável. Como é próprio da tradição da Igreja durante a Quaresma, recordemos aos fiéis os elementos essenciais da fé e da vida cristã, também da moral, dos mandamentos, e ofereçamos abundantes ocasiões para que eles possam acolher o perdão de Deus através do sacramento da penitência. De fato, ao longo da Quaresma, nós deveríamos recordar aos que foram já batizados os elementos fundamentais da vida cristã, da fé, da moral, para depois, na Páscoa, fazer a renovação das promessas do batismo. A campanha da fraternidade deste ano aponta para a vivência da caridade e da fraternidade, especialmente no que se refere às questões de saúde pública. Ter acesso às políticas públicas de saúde é um direito de todos, e para que este direito cidadão se torne efetivo, precisamos dar-nos as mãos e buscar, de maneira solidária, boas condições de saúde para todos. Além disso, a campanha da fraternidade ajuda a recordar nosso dever humano e cristão, sacerdotal, de cuidar bem dos doentes, de interessar-nos por eles e aliviar seus sofrimentos. No início do ano pastoral, desejo compartilhar com vocês, caríssimos bispos auxiliares, padres e diáconos, algumas reflexões sobre a direção a dar a este ano, para que seja proveitoso e faça crescer nossa Igreja em São Paulo com orientações comuns. Somos pastores da Igreja, chamados e consagrados pelo Espírito Santo para servir a esta comunidade de batizados nas coisas que são de Deus. O povo de Deus espera receber de nós aquilo que Jesus Cristo, o bom pastor, confiou à Igreja, e a nossa operosidade para que nele todos tenham vida em abundância. Este mesmo povo de Deus, por outro lado, depende de nossa orientação e animação para caminhar com segurança pelas vias do Evangelho, progredir em santidade e na correspondência à vontade de Deus, ser um povo discípulo missionário de Jesus Cristo em nossa cidade. Neste ano, a Igreja começa a comemoração dos 50 anos do Concílio Vaticano II. No Brasil, este 50º aniversário do Concílio já será aberto em abril, após a Páscoa, durante a Assembleia Geral da CNBB. E para a Igreja no mundo inteiro, o Papa vai abrir a comemoração no dia 11 de outubro, durante o Sínodo, a Assembleia do Sínodo dos Bispos, sobre a nova evangelização para a transmissão da fé cristã. Este é o tema. Este aniversário é um convite para retomar o concílio, conhecer melhor as suas grandes intuições e documentos, avaliar a sua recepção durante esses 50 anos e ver o que o concílio continua a nos dizer hoje. Muito daquilo que o concílio decidiu e pediu ainda não foi colocado em prática. Outras questões foram postas em prática, mas talvez apenas em parte. Será necessário entrar mais profundamente no espírito, nas orientações conciliares. No Brasil, durante 4 anos, a CNBB está programando iniciativas em âmbito nacional, mas as dioceses também farão a sua parte, retomando o concílio em estudos, reflexões, manifestações diversas. Assim, também as organizações da vida consagrada, do laicato, bem como as instituições de estudos, os seminários, as faculdades de teologia, as universidades católicas. Também na Arquidiocese de São Paulo, nós faremos a nossa parte,
Desde logo, quero encorajar as paróquias e todas as organizações eclesiais a planejarem e realizarem iniciativas em âmbito próprio, portanto paroquial, local, em âmbito próprio para retomar o Concílio Vaticano II em comunhão com toda a Igreja. Não faltarão iniciativas nas quais poderemos estar nos inspirando, naturalmente promovidas em muitos âmbitos da Igreja, de cunho naturalmente cultural, de estudos, de reflexões, mas é bom que localmente o povo possa também estar tomando parte e perceber até que ponto o concílio foi de fato recebido e quais são as grandes questões do concílio. Hoje muita gente não conhece o concílio. Eu acho que aqui mesmo a maioria de vocês nasceu depois do concílio. Eu nasci antes do concílio e entrei no seminário com 12 anos quando o concílio iniciou, em 62. E, portanto, recordo alguma coisa do início do concílio e durante os 4 anos de realização do concílio, recordo também as questões que vinham aparecendo e eram comentadas no seminário pelo meu bispo, que estava participando do concílio. Vi as primeiras mudanças que iam aparecendo, aquelas coisas mais evidentes: reza a missa em português, muda o altar voltado para o povo, os padres tiram batina e assim por diante. Mas muita coisa ficou, de fato, nos aspectos muito mais periféricos do que aqueles mais essenciais, que agora é preciso, com mais maturidade e equilíbrio, retomar. E também depois do concílio houve muito fogo aceso e polarizações, e quem interpreta assim, quem interpreta assado. E finalmente, talvez agora nós temos um momento de maior equilíbrio, de tranquilidade, de poder olhar para o concílio com objetividade, para retomar as grandes questões que o concílio põe e propõe para toda a Igreja. Recentemente, o Papa Bento XVI promulgou o Ano da Fé com a carta em forma de motu próprio Porta Fidei, a Porta da Fé, para comemorar os 50 anos do concílio e também os 20 anos de promulgação do Catecismo da Igreja Católica. O Ano da Fé iniciará em outubro também de 2012, durante a Assembleia do Sínodo, e será concluído em novembro de 2013, na festa de Cristo Rei. Portanto, para o Ano da Fé nós temos ainda tempo. Iniciará no final do ano, enquanto a comemoração dos 50 anos do concílio já está começando. Muitas iniciativas estão sendo sugeridas para realizar o Ano da Fé. O Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização já elaborou um elenco de sugestões para serem levadas à prática. Em várias ocasiões o Papa tem dito que o problema principal que a Igreja deve enfrentar hoje é a perda da fé. E olha, a fé, que é o dom mais importante da Igreja, que nós temos a comunicar ao mundo, aos fiéis, dom de Deus. E isto leva, naturalmente, a perda da fé leva ao indiferentismo religioso e também ao abandono da identidade cristã católica. Nós nos perguntamos muitas vezes o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Se a gente for analisar bem a fundo, a perda da fé cristã, da fé católica, talvez continue a religiosidade, uma religiosidade difusa, que se expressa em muitas coisas, mas sem coerência e sem fundamento, uma religiosidade que hoje vai aqui, hoje vai lá, hoje faz isso, faz aquilo, mas não tem uma coerência, uma lógica. Eu pergunto a vocês, nas pregações que se fazem por aí, existe de fato a preocupação com a fé, com a transmissão da fé, com o conteúdo da fé e mesmo com o conteúdo moral, com o conteúdo da moral cristã, o fundamento da moral cristã? Existe? Eu vejo muita pregação para tentar passar assim vantagens agora, respostas a jeton, mas realmente a questão de propor o conteúdo da fé,
enquanto dom de Deus e que requer como resposta alegre a adesão do homem e, portanto, a coerência no agir, no viver. Naturalmente, o Papa fala pensando muito nos países da Europa, do hemisfério norte, onde realmente este é um problema muito sério. A prática religiosa caiu imensamente e o problema da transmissão da fé de uma geração a outra está seriamente comprometido, que o indiferentismo religioso tomou conta. Mas vejamos que aqui nós não estamos longe disso também. O Papa pede, portanto, que a Igreja se concentre sobre o essencial de sua fé durante esse ano. Estou dizendo do ano da fé, que naturalmente, desde logo, a gente tem como horizonte, mas as questões do ano da fé nós estaremos trabalhando, portanto, a partir do final do ano, o ano que vem, e teremos um tempo pela frente para nos organizarmos. Que a Igreja se concentre sobre o essencial de sua fé durante este ano da fé, e de diversos modos e com várias iniciativas tome renovada consciência de sua fé e a proclame, procurando também os meios mais adequados para transmiti-la. O sino, nova evangelização para a transmissão da fé. O próprio sínodo de outubro, como o tema nova evangelização para a transmissão da fé, já vai nesta mesma direção. Na Arquidiocese de São Paulo, nós também procuraremos viver este ano da fé a partir de outubro, organizando iniciativas em comunhão com toda a Igreja. E eu tenho a certeza de que será uma grande bênção para toda a Igreja e para nós também em São Paulo. Entre outras coisas, o que se está sugerindo, e se vocês olharem no Pontifício Conselho para a Evangelização, para a Nova Evangelização, há uma série de propostas, de sugestões que serão elaboradas, trabalhadas, que haja grandes momentos de profissão da fé, momentos públicos em que o bispo com o seu clero reúne o povo e professa a fé, e que haja pregação sobre os vários momentos e elementos da fé, que haja retomada realmente do ensino da fé com conteúdo. Muito foi abandonado também na catequese, a transmissão do conteúdo da fé. Muito se vai somente para as atitudes coerentes, mas atitudes coerentes com o quê? Se não temos referencial de conteúdo da fé. Então, haverá certamente muitas ocasiões. Paulo VI, em 65, terminado o Concílio Vaticano II, também proclamou um ano da fé. E aí, no final do ano da fé, ele fez aquela belíssima profissão da fé. Profissão de fé de Paulo VI é uma obra-prima realmente, e que naturalmente continua uma referência da explicitação da fé. Claro que não foi só recitar o creio em Deus Pai, que é a nossa profissão de fé, em síntese, mas o que Paulo VI fez foi uma explicitação da fé, do credo. Neste ano pastoral, aqui na Arquidiocese, continuaremos pondo em prática o nosso 10º plano de pastoral: ser igreja discípula e missionária na cidade de São Paulo. Este é o plano de pastoral, tentando pôr em prática aquilo que são as grandes questões postas para que nossa igreja em São Paulo, nesta cidade, corresponda com sua missão e tendo, claro, sempre presente o documento de Aparecida. E ainda, neste ano, aprofundaremos o destaque pastoral, já trabalhado no ano passado: paróquia, comunidade de comunidades. A vida e a missão da Igreja não são apenas estruturas ou ideais abstratos, bons propósitos, genéricos. A identidade, a vida e a missão da Igreja expressam-se e tornam-se perceptíveis, eu diria sacramento, lá onde os batizados formam comunidades vivas de fé, esperança e caridade. Em cada comunidade da Igreja e através dela, Cristo continua a exercer a sua tríplice missão de anunciar a boa nova da salvação ao mundo, de santificar a humanidade e de servir a todos como bom pastor. Eu vim para que todos tenham vida.
Estas três dimensões da vida e da missão da igreja precisam ser exercidas de modo equilibrado, consciente, perseverante por nós, sacerdotes, e pelo povo de Deus, povo sacerdotal, que servimos por graça em nome de Cristo. Sempre entendendo que a missão de Cristo é a missão da igreja como um todo, de todos os batizados. Mas nós, como ministros de Cristo, estamos diante da comunidade dos batizados para ajudá-la a viver essa tríplice missão. Portanto, envolver todo o povo de Deus na vivência dessa tríplice missão. Nós, como ministros, ela não é a igreja de Jesus Cristo. E a igreja é sacramentalmente, não é simplesmente espiritualmente em torno de Jesus Cristo. Por isso, representada sacramentalmente pelos ministros ordenados. Não para que eles sejam déspotas, dominadores, como nós ouvimos de São Pedro. Não, nada disso. Mas para serem servidos, animados, conduzidos, sejam servidos por aqueles que são os ministros em nome de Jesus Cristo. Convido, pois, todos a continuarmos ainda neste ano, neste mesmo esforço da valorização das comunidades da igreja. E para mim está ali a questão chave para a vitalidade da igreja. Valorizar as comunidades da igreja, as organizações concretas dos fiéis, do povo de Deus, legítimas organizações. Naturalmente que existem organizações também que não têm legitimidade. Ainda outro dia me apareceu um folheto, que estava sendo distribuído na entrada da catedral, em que um grupo se dizia, que com toda a firmeza da sua convicção estava proclamando isso, aquilo, mas totalmente em desacordo com a comunhão da igreja, e naturalmente proclamando as coisas mais absurdas, mas dizendo ser um grupo da igreja. Não é grupo da igreja, se não está em comunhão com a igreja. Não está em comunhão com a igreja, não é grupo da igreja. Então, por aí também a nossa vigilância para que o nosso povo não seja enganado, não seja... Afinal, a parábola do bom pastor está sempre aí. Pastores aí, maus pastores e ladrões estão sempre à solta, para dispersarem, roubarem, desviarem o rebanho, se aproveitarem dele. E a nós cabe o zelo para que o nosso próprio povo não seja enganado, não seja levado por maus pastores, por aproveitadores. Portanto, continuemos neste esforço. Aos cuidados pastorais dos padres estão confiadas cada uma das comunidades paroquiais. Quando vocês tomam posse na paróquia, eu tive a oportunidade de dar posse a vários padres na passagem do ano, agora, sobretudo na região Santana, onde agora está faltando bispo auxiliar. Então, mais uma vez, eu caí na conta do que também é isso, na hora da tomada de posse. O padre primeiramente faz a profissão de fé diante do povo de Deus, diante da comunidade presente. E o que significa isso? Em nome desta fé que estou aqui, enviado pelo bispo, enviado pela igreja, para testemunhar, servir o povo nesta fé, ser o mestre desta fé, ajudar o povo a viver, expressar esta fé. E depois, mais uma vez, é entregue a chave da igreja, que, parece só a chave de abrir e fechar a igreja. Não, a chave tem a ver sim com o poder espiritual que você tem e a competência de você ser ali aquele que tem a responsabilidade desta igreja em suas mãos, para poder servi-la bem, não para dominar ou para excluir, não, para estar servindo bem esta comunidade. Da mesma forma, a profissão depois de fidelidade à igreja, do mesmo significado, esta comunidade está confiada a mim, mas não é minha, é aos meus cuidados, é da igreja. E da igreja não é servidora, a igreja é servidora de Jesus Cristo, enfim, a igreja toda e cada uma das comunidades é de Jesus Cristo, Senhor da igreja. Lembremos-nos sempre que aquela comunidade confiada concretamente aos nossos cuidados depende de nós e espera receber através de nós os dons de Deus destinados a todos os que creem e fazem parte da igreja.
A família de Deus na comunidade paroquial está confiada a nós, como a família natural está confiada aos pais. Por isso também se fala do senso de paternidade em relação ao povo, confiado a nós, os padres, o bispo, desenvolver o senso da paternidade. Os paroquianos são, de certa forma, seus filhos, portanto, aos quais está entregue o cuidado de um pai pastor, servidor, que dá a vida. Nosso serviço paterno, generoso, perseverante aos fiéis, que nos são confiados, fará com que eles cresçam na vida cristã, alcancem a maturidade de sua fé e produzam também os esperados frutos de vida cristã. Durante o ano passado, mediante a carta pastoral, desejei incentivar cada padre, em especial, e cada pároco, em especial, a conhecer melhor a realidade de sua paróquia, nos diversos sentidos, até geográfico. E muitas surpresas. Muitos padres não conheciam, e eu pergunto se conhecem geograficamente a sua paróquia. Mas isso não tem mais importância, o povo hoje vai onde quer. O povo sim vai onde quer, mas aquela parte geográfica você deve cuidar. Ela está confiada a você. Se você não cuida desta, ninguém outro vai cuidar. O povo tem liberdade, claro, não tem um cercadinho onde o povo tem que ficar aqui dentro, não. Mas aquela parte geográfica sim está cuidada, está confiada aos seus cuidados. Portanto, conhecer a paróquia nos vários sentidos, geográfico, histórico. E aí eu recordo da importância de zelar também pelo histórico, a memória da paróquia. Tem livro tombo na paróquia? Se não tem, está mais do que na hora de começar um. É um direito. Nós somos injustos com a paróquia se nós não deixamos registrados os fatos marcantes da história desta paróquia. Se perde a memória, quem o fará se nós não o fazemos? Social, religiosa da nossa paróquia. Cada um tem consciência de quantas igrejas não católicas tem na sua paróquia. Está difícil de contar. Pois é, mas é interessante a gente saber com quantas outras igrejas cristãs, de repente, a gente tem no espaço da paróquia. E por outro lado, quantas famílias de fato aderem ainda à paróquia, quantas deixaram de aderir à paróquia. Então, esse levantamento social, religioso da paróquia, para a gente, de fato, não estar com ideias vagas em relação à paróquia que está confiada aos cuidados da gente. Espero que o caminho andado do ano passado para cá tenha sido frutuoso, inclusive para decidir pela criação de mais comunidades onde há espaços vazios, e também de mais paróquias. Algumas de fato foram criadas, outras estão sendo criadas, estão para serem criadas, onde existem espaços geográficos e sociais ainda não atingidos por nossa ação eclesial. Cada um pode responder por si mesmo se esta proposta arquidiocesana ajudou a dar passos ou foi traduzida em algumas iniciativas missionárias específicas. Ou do ano passado para cá não se moveu nenhuma palha. Tudo continuou exatamente como vinha andando. Então, os estímulos justamente são para que nós possamos concretamente mover alguma coisa no sentido daquilo que é a grande preocupação da igreja, preocupação missionária, do serviço ao povo de Deus, nas coisas que são próprias do nosso serviço sacerdotal. Continuando neste mesmo esforço, também neste ano desejo recomendar a valorização de algumas questões mais específicas, a valorização das manifestações próprias da nossa Igreja Católica nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Primeiramente, a celebração diária da Eucaristia.
Isto é da nossa Igreja Católica. Se nós deixamos para celebrar a missa só no fim de semana, nós estamos descaracterizando a nossa paróquia. A celebração diária da Eucaristia nas nossas paróquias. A confissão e os demais sacramentos, as devoções populares, com o discernimento que é preciso fazer, evidentemente, usando todas o discernimento para ajudar o povo a fazer das devoções populares verdadeiros momentos de encontro de fé, a adoração eucarística, por exemplo, a via sacra, especialmente agora durante a Quaresma, Santo Rosário, foi definido pelo Papa João Paulo II como o Evangelho dos Pobres, né? A escola do Evangelho, na qual nós temos como mestra a Mãe de Jesus, Nossa Senhora, que nos introduz mais e mais na escola de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo. As festas dos padroeiros e outras festas. Eu fico realmente pensando, por exemplo, quando tem a festa do patrono, o padroeiro, e na paróquia você faz uma missinha, uma missa, dia do padroeiro, uma missa. Mas será possível? Uma missa só, dia do padroeiro, uma missa. E às vezes até tem mais de um padre na paróquia. Não é possível. É um momento forte de evangelização, de cultivar, expressar a fé, estimular o nosso povo na alegria de serem cristãos, serem católicos, de aderirem à igreja, aderirem à nossa fé. Por outro lado, de maneira toda especial, recomendo que se fale ao povo sobre a importância da participação na celebração dominical da Eucaristia e da santificação do domingo. A santificação do domingo, a missa dominical. Não é mais obrigatório. Quem disse? Não foi abolido o mandamento da igreja que diz para sim participar da missa dominical. Mas isso é coisa de antigamente, é coisa de hoje, é coisa de hoje. É um momento forte de expressão eclesial, é um momento forte do encontro com Jesus Cristo ressuscitado. Encontremos as motivações, não comecemos, é obrigatório, isso não resolve. Mas encontremos as boas motivações para ajudar o povo a valorizar o domingo, o dia do Senhor, a missa, o encontro dominical. Valorizar o domingo, o dia do Senhor, dia semanal do nosso encontro com Jesus Cristo ressuscitado, que se faz presente no meio de nós quando nos reunimos com fé em seu nome. A perda do sentido do domingo, a falta da participação na missa dominical são fatos lamentáveis que levam também à perda da própria identidade católica, quando não da perda da fé. A perda da fé. Não deixemos de convidar constantemente o povo a participar da missa dominical. Falemos, divulguemos novamente os horários das celebrações da Eucaristia na paróquia, semanais e da missa dominical, das missas dominicais, e a fixemos em lugar bem visível na entrada das igrejas os horários das missas, juntamente com os horários de confissões e de atendimento ao povo no expediente paroquial. Nós talvez achamos, todo mundo sabe. Será que sabe mesmo? Será que sabe mesmo? Não estamos mais no interior, na pequena cidade, onde todo mundo sabe. Na grande cidade, não todo mundo sabe. Depois há muita gente de passagem que se pergunta: quando é que tem missa? Que horas que tem missa? A fixar, visibilizar, é marketing. Se a gente quiser falar isso, usemos isso no bom sentido. O que a gente não mostra não existe. Em todos os sentidos. Não existe, isto é, na cultura, no conceito, claro que existe, existencialmente existe, mas para o outro,
só mostra a medida que é manifestada, isto é, só existe a medida que é manifestada. Portanto, divulguemos isto novamente, falemos, não tenhamos medo de ser repetitivos, de dizer os horários da missa são esses, aqueles, e dizer ao povo, convidem-no, convidem seus amigos, no domingo que vem tragam mais alguém para a missa. E que tal desafiar o nosso povo? Ao longo deste ano, cada um se esforce por trazer mais um irmão afastado à igreja. Só um, isso é fácil. Tente, às vezes não é tão fácil trazer um, mas se todos os que já frequentam a igreja trouxerem mais um, no final do ano é dobrado o número. Mas isto é apenas uma coisa, apenas um aspecto da igreja. A participação da missa no domingo não é tudo. É verdade, não é tudo, mas é importante, mas é fundamental, porque quando nós não temos mais o contato com o nosso povo, e na missa temos esta possibilidade de ouro, ocasião de ouro de contato com o nosso povo, presencial. Se nós não temos mais essa possibilidade, é claro que a igreja vai se diluindo em alguma coisa etérea. Nós temos os meios de comunicação que chegam mais facilmente a todos. Os meios de comunicação fazem a sua parte, mas não substituem o contato direto, pessoal, sacramental que acontece na reunião dominical eucarística e no contato fraterno dos fiéis reunidos em comunidade. De nossa parte, tomando o justo descanso, por outro lado, sejamos trabalhadores incansáveis na vinha do Senhor e dediquemos nosso tempo integralmente ao nosso povo, com paciência, bondade e doutrina, como já recomendava São Paulo a Timóteo. Nosso tempo, nossas energias já não nos pertencem mais. Nós as consagramos ao reino de Deus. A Deus, pertence a Ele, ao seu povo, para a missão da igreja, pois para isso fomos consagrados na ordenação sacerdotal. Não somos profissionais de horário, cumpri meu horário, tchau e bênção. Somos sacerdotes dedicados ao povo integralmente. Está lá só no fim de semana na paróquia, o resto da semana, o resto dos dias de semana não acontece nada, o povo não vem porque você não está. Não vem porque está faltando a alma da paróquia, que é o padre. Está faltando ali aquele que sacramentalmente convoca, reúne, serve, organiza, ajuda o povo, caminha à frente como um bom pastor. Portanto, o nosso dito respeitado, o justo descanso, dediquemos o nosso tempo integralmente ao povo de Deus. Integralmente ao povo de Deus. Recomendo que sejam, por outro lado, colocadas na entrada de nossas igrejas, uma questão que eu peço que vocês considerem, na entrada de nossas igrejas, uma placa dentro daquilo que é o adequado segundo normas municipais, uma placa bem legível, bonita, com o nome de nossas igrejas, paróquia. Pois muitos já não sabem mais distinguir entre uma igreja católica e uma que não é. É simplesmente mais uma igreja. Bom, que igreja? Será que é católica? Será que é evangélica? Coloquemos o nome. Mais uma vez, a identidade tem que aparecer, ainda mais dentro do tempo de confusão que vivemos. Põe lá, paróquia Nossa Senhora Aparecida, Igreja Católica Apostólica Romana. Tem tanta confusão, até de tantos católicos que se dizem católicos, agora já há uma multiplicidade de confissões católicas que não são mais nossa Igreja Católica, infelizmente. Uma vez a confusão era evangélicas, hoje não, com o nome de igrejas católicas, dissidentes estão ali aparecendo de montão. Pois bem, recomendo, ponha o nome da sua igreja, da sua paróquia. Igreja, se não é uma paróquia, mas se é paróquia, paróquia São José Operário, Igreja Católica Apostólica Romana. Ponha esse acréscimo, Igreja Católica Apostólica Romana,
Isto fará com que também o nosso povo tenha alegria em se identificar com a sua igreja, a sua paróquia. Recomendo, portanto, isso, realmente façam isso. Demos ao nosso povo a alegria de se identificar com a própria igreja paroquial e, através dela, com a igreja católica, ou com a igreja de sua comunidade local. Se não é uma igreja paroquial, põe lá igreja, capela, os nomes que nós, simplesmente comunidade, não diz bem ainda. Que comunidade? Bom, comunidade é um nome meio genérico, né? Que é usado por tantas outras organizações que não são igreja. Então, comunidade de bairro, comunidade disso, comunidade daquilo, etc. Não, põe igreja. E se for capela, então põe capela, Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja é chamada de maneira apropriada uma comunidade eucarística. E ela vive da Eucaristia, porque vive de Jesus Cristo. O mesmo também se pode dizer de cada comunidade paroquial. Neste ano, de 11 a 17 de junho, será celebrado o Congresso Eucarístico Internacional em Dublin, Irlanda, para ajudar a igreja toda a recordar isso, que ela é uma comunidade eucarística. Recordar sempre de novo para si e proclamar isto ao mundo. Também neste ano, se alguém puder ir a Dublin, se organize para ir ao Congresso Eucarístico, que já é em junho. É claro, a gente entende que não está ao alcance de todos, mas evidentemente que uma presença é esperada lá de todas as dioceses. São Paulo é uma grande arquidiocese. Eu até gostaria de saber se há alguém que está se organizando para a gente poder estar acompanhando esta ida a Dublin. Também neste ano transcorre o 70º aniversário do famoso Congresso Eucarístico de São Paulo, de 1942, promovido pelo segundo arcebispo desta arquidiocese, Dom José Gaspar da Fonseca e Silva. Alguns do nosso clero já estavam presentes em 42. Cônego Trivinho já é parte. Não estão aqui? Quem são os octogenários aqui? Lembro do congresso, mas tem alguns que foram seminaristas e coroinhas. O Cônego Laerte está aí, está lembrando, né? Congresso Eucarístico de 42, um grande congresso que marcou profundamente nossa cidade. Nós vamos recordar este congresso também neste ano, na festa de Corpus Christi, com um tríduo eucarístico, também justamente vindo ao encontro de todo esse conjunto de questões que estou pondo: valorizar a paróquia, valorizar a comunidade como comunidade eucarística, e por isso mesmo fazer a memória do Congresso Eucarístico, mas antes de tudo fazer a memória da Eucaristia, Jesus Cristo, que é o centro da Igreja. Portanto, faremos também a procissão de Corpus Christi em âmbito arquidiocesano neste ano. Há vários anos isto não é feito e há pedidos que se faça. Mas tem a caminhada, a marcha para Jesus dos evangélicos. Que façam a marcha para Jesus. E nada impede que façamos a nossa marcha eucarística, nossa concentração eucarística. E não vamos dar o sentido de competição, mas nós queremos fazer a nossa expressão de fé naquilo que é nosso, ou porque outros fazem algo diferente, vamos esconder o que é nosso. Não vamos entrar nessa armadilha. Justamente isso é uma armadilha na qual nós não devemos cair. Então, a celebração de Corpus Christi neste ano, nós teremos a procissão de Corpus Christi em âmbito arquidiocesano na manhã do dia 7 de junho, que é quinta-feira de Corpus Christi. Será uma ocasião importante para reavivar em nossas comunidades católicas a consciência de sua relação essencial e inseparável com Cristo, Senhor da Igreja, que se faz presente entre nós no sacramento da Eucaristia. O tríduo eucarístico em preparação será produzido e distribuído em toda a arquidiocese pelo secretariado pastoral, então já está sendo preparado. A procissão de Corpus Christi já está sendo também organizada para a parte da manhã, no dia 7 de junho.
a partir das 9 horas. Já falei disso em outras ocasiões, mas já está então prevista, já está liberado pela prefeitura, inclusive o trajeto. Então a concentração, começando na igreja de Santa Ifigênia, no largo ali, Líbero Badaró, não é Casper Líbero, né? Casper Líbero, então tem muito espaço ali para se concentrar, e dali sai a procissão na direção do viaduto de Santa Ifigênia. E ali daremos uma bênção à cidade em vários momentos ali sobre o viaduto, né? E se já tiver a marcha para Jesus, vamos dar a bênção para a marcha para Jesus também. Depois uma parada no mosteiro de São Bento, no Largo de São Bento, e continuamos na direção pela Líbero Badaró agora, né, até a Praça Patriarca, a Prefeitura, o viaduto do Chá à direita, mais uma parada com mais um altar e uma bênção, continuando para o Largo de São Francisco, e ali mais uma parada, um altar, uma bênção, finalmente Praça da Sé, a grande concentração para a missa. O trajeto foi escolhido como sendo adequado por várias razões. É claro que haveria outros que nós gostaríamos mais, mas que não seriam possíveis. Gostaríamos da Avenida Paulista, mas é inútil. Então, e esse é um trajeto bonito, é histórico, é muito significativo para a cidade. Por outro lado, não cria problemas demais para o trânsito da cidade. É muito adequado quanto à mobilidade, isto é, tem acesso por metrô de todos os lados para a concentração, através do metrô, da praça ali da República, da Luz, da São Bento, da Sé, afinal, todos a Anhangabaú. Então tem muita facilidade de acesso, portanto, para chegar e participar, e depois para se dispersar de novo também. A renovada valorização das paróquias, comunidades de comunidades, também deve passar por uma reorganização dos serviços pastorais essenciais à vida das paróquias e das comunidades. Recomendo muita atenção à catequese, de maneira especial a catequese das crianças e adolescentes, sem deixar de atender também aos adultos. Isso não pode fracassar, pois estaríamos cortando um importantíssimo canal de transmissão da fé. Devemos estar pessoalmente, nós, padres, atentos para dar boa preparação aos catequistas, e para que haja catequistas em número suficiente também para atender os grupos especiais e de pessoas adultas. Não deve faltar a caridade organizada nas paróquias, o serviço aos pobres e aos doentes. Chame os leigos a se envolverem de muitos modos nas obras sociais, nas pastorais sociais, para que não falte a caridade organizada nas paróquias. E é claro, não deve faltar a pastoral vocacional em nossas paróquias. Esse é um problema que eu quero colocar de novo em suas mãos. A pastoral vocacional, nossa arquidiocese, precisa trabalhar muito pelas vocações. E onde estão as possíveis vocações? Estão nas paróquias. Estão ali nas comunidades que vocês servem, nas famílias que vocês conhecem, nos jovens com quem vocês têm contato. Convido cada padre, a preparar alguns bons candidatos para enviar para o seminário da arquidiocese nos próximos anos. Os religiosos também. Preparem candidatos para a vida religiosa, mas também preparem candidatos para o seminário da arquidiocese. Nós precisamos disso. As vocações sacerdotais e religiosas são sinal de maturidade da fé de nossas comunidades e sinal de fecundidade do nosso próprio apostolado. Quem nos vai suceder um dia? Estamos preocupados com isso? Cai do céu? Não cai do céu. Quem prepara os futuros padres? Somos nós. Quem desperta as vocações? Somos nós. Quem cultiva as vocações? Senão nós. Cada padre deve pensar em preparar outros. Cansados de trabalhar na messe do Senhor, nós teremos que dar espaço aos outros para continuar o que estamos fazendo. Estamos
na preparação da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em julho de 2013. Quem ainda não pôs na agenda vai começando a pôr, 23 a 28, 29, de julho do ano que vem, Rio de Janeiro. Mas não é só lá não. Em todo caso, a jornada será uma grande oportunidade para a evangelização da juventude, tão necessária em nossos dias. E depois, fazer discípulos meus todos os povos. Este é o lema já escolhido pelo Papa para a jornada, e entregue aos jovens que já estão trabalhando sobre isto. Em relação à jornada, nós temos duas tarefas a assumir. Desde agora, primeiro, motivar, preparar e enviar o maior número possível de jovens para o Rio de Janeiro, nossa arquidiocese, nossas paróquias, nossas comunidades, para o Rio de Janeiro, para participarem da jornada. E por isso é necessário falar aos jovens, convidá-los, explicar, envolvê-los no levantamento de meios para pagar a inscrição e a viagem. Isso também é preciso recolher meios. Quem na última hora vai ajudar a pagar? Muitas famílias terão condições de pagar para os jovens, outros não. Então, eu sei que existem já comunidades que estão fazendo trabalhos, movimentos que estão fazendo trabalhos para arrecadar fundos, e claro, terão centenas de gente, de pessoas que querem participar, e no fim recolhem aquela quantidade de fundos que dá para 70. Então sorteiam 70, que então serão os beneficiados, os contemplados para participar. Tem muitos modos de fazer isso, mas tem que pensar desde agora nisso, não deixar para lá para adiante, porque as inscrições também deverão ser feitas neste ano ainda, não é no ano que vem. E mais, não deixemos correr o tempo sem nos organizarmos. O tempo das inscrições vai chegar logo e será preciso ter as coisas definidas. A pré-jornada, outro ponto, segundo ponto. Primeiro é preparar, motivar para participar no Rio. Segundo, a pré-jornada, que é prevista, sempre em todas as jornadas, que será realizada nas dioceses de todo o Brasil, antes que os jovens vão ao Rio de Janeiro. Esta deve ser feita pelas dioceses. Na pré-jornada, nós deveremos receber muitos jovens em São Paulo, como cada diocese. Jovens de fora do Brasil. Imagino que deverão ser, de repente, em torno de 70, 80 mil jovens que nós deveremos receber, acolher em nossa arquidiocese. Como vamos acolher? Como vamos receber? Onde vamos acolher? Claro, haverá toda uma organização de programação para a pré-jornada. Porém, uma coisa é certa: os jovens vão ser acolhidos, deverão ser acolhidos nas paróquias, pelos jovens das paróquias, hospedados nas casas, hospedados nos colégios, hospedados nas casas religiosas, nos seminários. Portanto, é uma grande tarefa que nos deve mobilizar desde agora, mas é uma grande ocasião para uma rica experiência para a juventude, uma evangelização da juventude sem igual. Para acolher esses jovens que virão de fora, quem sabe de quantos países diferentes, será necessária uma grande mobilização de nossa parte. Os jovens deverão ser acolhidos pelos nossos jovens, hospedados nas paróquias, nas famílias, nas escolas, colégios, comunidades religiosas, seminários. Teremos que nos organizar para a acolhida e a hospedagem e para o programa de 3 ou 4 dias da pré-jornada. São muitos trabalhos a nos esperar, mas tudo isso poderá ser um imenso dom de Deus para nós e para a juventude. A reflexão de Dom Tarcísio com o setor juventude para organizar tudo isso já começou, e no início de março agora nós teremos uma importante reunião para a tomada de algumas decisões a esse respeito. Desde logo, nós prevemos que, é claro, nós não vamos concentrar tudo isso, toda a organização e nem toda a realização da pré-jornada em âmbito arquidiocesano, que seria muito difícil, mas por regiões. Em âmbito arquidiocesano,
um ou outro evento, mas, portanto, para dar mais mobilidade, mais facilidade de organização também. Mas sobre isto, portanto, nós não temos ainda decisões, e a própria CNBB ainda está tomando definições que devem passar às dioceses sobre a pré-jornada. Outro assunto, finalmente, estou chegando ao fim, é o curso de aprofundamento teológico pastoral do clero, em agosto próximo. Nós teremos, como sempre, nosso curso neste ano com o tema da doutrina social da Igreja. Doutrina social da Igreja. O tema já se insere na comemoração dos 50 anos do Concílio Vaticano II, levando-nos a refletir sobre a grande Constituição Pastoral Gaudium et Spes, além dos outros grandes documentos do ensino social da Igreja, que justamente nos apontam para a presença da Igreja no mundo, para a caridade pastoral, para o testemunho social, o testemunho cristão no mundo. Tenho certeza de que será de grande proveito para todos e que todos nós possamos retomar o embasamento da nossa caridade social na Igreja, que não deve faltar em nenhuma de nossas paróquias. E por último, ao longo deste ano, o Secretariado de Pastoral promoverá a avaliação do quadriênio do 10º Plano de Pastoral e a elaboração de um novo Plano de Pastoral. O trabalho já começou. Para esse trabalho, porém, haverá um momento em que todos serão chamados a dar a sua contribuição no momento oportuno. É muito necessário que nós nos coloquemos diante dos apelos de Deus, postos de muitos modos à missão da Igreja, da nossa Igreja particular em São Paulo. Temos que estar com os olhos abertos à realidade em que vivemos, para compreendê-la à luz da fé e do Evangelho de Cristo. Precisamos ter presentes os grandes apelos da Igreja através da voz do Magistério, nos vários documentos, como as diretrizes gerais da CNBB, o documento de Aparecida e os recentes documentos do Magistério Pontifício. E temos que ter presentes também a situação que a própria Igreja atravessa, em que ela se encontra desafiada por novos problemas e angústias, entre as quais também a perda da fé, também aqui, de muitos do nosso povo, e da pouca adesão à própria Igreja. O que significa isso para nós? O que isso nos desafia? Nos deixa perplexos, de braços cruzados? Ou o que podemos fazer? Desde agora, vamos pedir a Deus que inspire e ilumine nosso caminho para que sejamos capazes de corresponder à grande graça que Ele nos deu de servir o seu reino e o seu povo que está aqui em São Paulo. Confiamos na mão de Deus este ano de trabalhos, de alegrias, de esperanças, para que a graça do Espírito Santo fecunde todo o agir da nossa Igreja em São Paulo. Que a intercessão de Nossa Senhora da Assunção, de São Paulo Apóstolo, de Santa Paulina, Santo Antônio de Santana Galvão, Beato Anchieta, Beato Padre Mariano, e que todos os santos nos ajude a sermos sempre boas testemunhas de Jesus Cristo nesta nossa querida cidade de São Paulo. Muito obrigado. Amém. Sim, só uma palavrinha. Esse texto vocês vão receber depois.